conta da instabilidade. Senhores, senhoras, depois de um breve intervalo, retornamos à nossa nona sessão ordinária virtual de julgamento. Anuncio o processo de número 1.6600/2018, auto de infração 1/2018-14-380, recorrente célula de julgamento de primeira instância e Fernando Rodrigues Ferreira, recorrido ambos, relator o doutor Renan Cavalcante. Temos presente para a sustentação oral o doutor Ivan Lima Verde Júnior, a quem damos as boas-vindas. Sempre muito bom ter o senhor conosco, doutor Ivan. O senhor sabe da satisfação que a gente tem com a sua presença. E o doutor Biratã, também representando o Estado. Com a palavra, o doutor Renan. No meu bom dia novamente a todos. Processo pautado aqui se trata do contribuinte Fernando Rodrigues Ferreira, como recorrente, assim como a célula de julgamento de primeira instância. Nós temos aqui que nos manifestar hoje sobre um recurso ordinário, em teoria, e um reexame necessário. E o processo, o relato da infração é deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadoria. O período da infração, que a gente está tratando aqui, é do ano de 2014, de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. E a penalidade aplicada... tudo bem, presidente, sem problemas. Se preferir desligar a câmera, problema nenhum. E a penalidade aplicada foi a prevista no artigo 123, 3G da Lei 2.670. Essa foi a penalidade sugerida na lavratura do auto de infração. Então, em julgamento de primeira instância, o contribuinte impugnou esse auto de infração, alegando basicamente que várias das notas indicadas como não escrituradas teriam sido escrituradas, na realidade, e pediu também o reenquadramento da penalidade para previsto no artigo 123, 8L. Então, em análise de primeira instância, foi constatado que, de fato, parte dessas notas haviam sido escrituradas. Então, já não deviam mais fazer parte dessa autuação, mas o julgador de primeira instância manteve a penalidade pelo 123, 3G. Então, nós temos aqui uma parcial procedência por conta dessas notas que foram escrituradas e manteve a penalidade originalmente lavrada. O contribuinte, ele recorreu na época, apresentou recurso ordinário e foi interposto o reexame necessário. Por essa razão, os dois chegaram aqui hoje, mas, conforme até inclusive informado pela parte, o processo foi pago com os benefícios do refis. Isso aí tudo após já o parecer e após aqui o parecer da assessoria. O parecer da assessoria, ele sugeriu conhecer o reexame necessário e o recurso ordinário para negar provimento a ambos. Mas esse parecer, inclusive, foi ratificado pela Procuradoria, mas nós temos aí a informação nova de que foi pago no refis. Então, talvez a gente tenha alguma alteração no parecer da Procuradoria quanto à questão do conhecimento do recurso ordinário ou não. Mas, basicamente, o que a gente tem para julgar é isso hoje. O recurso ordinário, ele trouxe a questão do reenquadramento, Ele pediu a manutenção da decisão de primeira instância em relação às notas que foram escrituradas e pediu o reenquadramento de segunda instância. Então, nós temos esse recurso ordinário com reenquadramento e temos o reexame necessário. Tudo isso em um cenário de pagamento do refis conforme o julgamento de primeira instância, que foi parcial procedente com a penalidade original 123, 3G. É o relato, presidente. Obrigada, doutor Renan, pelos esclarecimentos e pelo relato bem conciso. Com a palavra, o doutor Biratã. Bom dia a todos. Aqui um prazer estar aqui presente do doutor Ivan, Assim, faz um certo tempinho que a gente não se via.
estar aqui novamente no meio de vocês aqui. O doutor Ivan deve ter sabido aí do ocorrido, né? Mas, graças a Deus, está tudo superado aí. Né, doutor Ivan? Uma satisfação grande novamente aqui tê-lo. Assim, todos nós lhe admiramos muito pela sua fidalguia, cavalheirismo, né? Competência, uma pessoa assim muito digna. Então, a gente tem sempre um prazer de estar ao seu lado aqui. Bom, como bem adiantou o doutor Renan em seu relato, nós vamos modificar aqui o entendimento diante de um fato que é a questão da adesão ao refis. Por quê? No processo de adesão, né, um dos requisitos é a existência pelo contribuinte dos recursos perante o judiciário, dos seus recursos administrativos. Então naturalmente, a gente poder, se não fosse a questão da remessa de ofício, tendo em vista a exclusão das notas, naturalmente seria pela extinção automática aqui do processo, não conheceríamos do recurso, e estaríamos aqui apenas decretando a extinção aqui. Todavia, há necessidade de que, tendo em vista que o contribuinte, embora tenha acatado a penalidade do 3G, mas existe essa questão das notas fiscais que foram excluídas, né, e esse foi o motivo do processo, então, subir à segunda Câmara para reanálise, ou seja, a exclusão das notas. Então, há necessidade que a Câmara analise essa questão, se concorda ou não com a exclusão das notas, para que, assim, o processo aí sim possa ser extinto em razão, né, aí da adesão ao refis. Se bem que extinto tem que ver, foi parcelado, né, doutor? Ou foi quitado? É porque eu sempre digo isso diante daquela confusão daquela época, né? Desde aquela época da extinção que a gente tem um cuidado. Mas, enfim, então, assim, já adiantando aqui, nós concordamos aqui com a exclusão, né? Então, nessa parte aqui da remessa, né, da remessa de ofício, nós não teríamos nada a modificar. Então, assim, seria apenas concordar com o parecer. E, no mais, o contribuinte já fez, naquelas notas remanescentes, já fez o pagamento na forma da penalidade lavrada pela autoinfração. Então, era só essa observação, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. Agora com a palavra o doutor Ivan. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Biratã, Silvana, é sempre uma alegria muito grande estar participando das sessões de julgamento aqui do CONAT. Hoje é um processo relativamente simples que certamente até dispensaria a sustentação oral, mas eu não quis perder a oportunidade. Quero revelar aqui que um dos grandes motivos, doutor Biratã, foi saber da sua presença, que me traz muita alegria mesmo. Eu acompanhei de longe as notícias, sei por tudo que o senhor passou, e é com alegria muito grande que eu lhe revejo aqui muito bem. Então, é um dos motivos que eu tenho que revelar aqui da sustentação oral de hoje, é poder ter esse contato, que eu espero Obrigado. Que seja presencial em breve. Né? Com relação às suas palavras carinhosas aqui, de elogiando a forma como eu trato a Câmara, como eu trato os integrantes da Câmara, e eu sempre digo, sempre que eu escuto isso, eu sempre digo que é muito fácil fazer isso, porque eu só preciso retribuir o que eu recebo. Então, não tem nenhuma dificuldade de fazer isso, não. Com muita naturalidade, porque é um mero reflexo do que eu recebo, de um modo geral, do contencioso, dos seus integrantes. Eu tenho muito orgulho, né? Tenho uma admiração muito grande por todos, e é muito fácil a gente tratar bem quem nos traz esse sentimento de orgulho e aquelas pessoas por quem nós temos admiração. É muito fácil ter esse tratamento respeitoso e cordial nessas situações. Senhora presidente, eu acho que não há necessidade de discussão. De fato, como eu falei, como eu tentei antecipar um pouco,
Eu até tenho muitas questões para discutir sobre essa matéria. Eu acho que é uma matéria que ainda comporta muitas discussões, porque no que pese a Câmara Superior já vinha entendendo no sentido da possibilidade do reenquadramento, eu sei que, como é até o caso dessa Câmara, parece que ainda há alguma resistência com relação a isso, e como eu não participei de muitas sustentações orais tratando dessa matéria, especialmente aqui na segunda Câmara, eu nem recordo se já houve alguma oportunidade nesse sentido, eu gostaria de algum dia ter essa oportunidade para poder contribuir com esse debate. Mas hoje não é o dia, né? Hoje é o dia apenas aqui da gente cumprir essa formalidade, dada a circunstância do acatamento pelo titular da empresa, do julgamento de primeira instância, e da realização do recolhimento conforme o julgamento de primeira instância, com a aplicação da penalidade originalmente proposta pelo autuante. Então, sem necessidade de me alongar mais, fico aqui à disposição, mas quero agradecer mais uma vez pela acolhida e pela atenção de todos. Obrigada, doutor Ivan. E aí o processo encontra-se em discussão pelos conselheiros. Eu acho que está maduro o suficiente para ser julgado, presidente. Então, não havendo discussão, eu coloco em votação. Doutor Renan? Eu voto pelo não conhecimento do recurso ordinário em decorrência do pagamento pelo refis e pelo conhecimento mais improvimento do reexame necessário para ser mantida a decisão de primeira instância, tendo em vista que foram detectadas, de fato, que notas foram escrituradas, então, para manter a parcial procedência. Obrigada, doutor Renan. Doutor Lúcio? Acompanho o relator. Doutor Robério? Com o relator, presidente. Doutor Manuel Marcelo? Com o relator. Doutora Carol? Com o relator, presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Então, por unanimidade de votos, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário não conhece do recurso ordinário em face do pagamento com base na Lei 17.771 de 2021, e também por unanimidade de votos, resolve conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão parcialmente condenatória de primeira instância, nos termos da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É esse o resultado. E agradecemos, doutor Ivan, a sua presença, sempre muito bom tê-lo aqui. Né? Temos mais um processo, se o senhor quiser ficar. Pois não, doutor? Me permita só pois uma não. observação. Diga. É porque eu tenho até curiosidade de ouvir essas razões aí que o doutor Ivan quer trazer para a gente, porque, assim, até o momento não me convenci do contrário. Então, até tenho curiosidade, assim, até mesmo pela questão da matéria em si, eu gosto, É verdade, da discussão. é muito boa. Então, assim, que até então os argumentos que foram me trazidos não me convenceram de forma alguma. Então, eu queria ouvir os seus argumentos, doutor Ivan, numa outra oportunidade, viu? Faço questão. Claro, doutor, essa é uma satisfação imensa. Porque nós que temos esse amor pelo direito, a beleza maior dele está nessa discussão dialética, né? No quanto nós crescemos com essas discussões. Quantas vezes eu já me convenci, já mudei posicionamentos meus, já mudei de opinião a partir dos debates, e é isso que nos engrandece. Se nós entrarmos numa discussão e sairmos do mesmo jeito que entramos, não modificamos nada, não evoluímos nada. Então, vai ser uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade, em sessão ou fora dela. Né? Eu acho que a gente tem fôlego para isso. Eu, mais uma vez, agradeço, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor Lúcio, doutora Carolina, doutor Manuel Marcelo, doutor Henrique, doutor Renan, doutor Biratã, mais uma vez uma alegria muito grande de reencontrar bem. Eu espero que da próxima vez seja com direito a um abraço. Silvana, muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor. E até uma próxima. Até a próxima. Um abraço. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Então, vamos dar continuidade, né? Anuncio o processo de número 1.500/2019, auto de infração 2018-17806, recorrente MI 12,
Comercial Importadora e Exportadora Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator o conselheiro Robério Fontinelli de Carvalho. Não temos sustentação oral. Presente o doutor Biratã. Com a palavra o doutor Robério. Meu cordial bom dia a todos e a todas, né? Doutor Henrique, aquela informação que eu pedi ao senhor, conseguiu, hein? Consegui, a empresa está ativa, viu, doutor Está Roberto? ativa, né? Tá. Bem. Versa o presente auto de infração sobre falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido com substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher ICMS importação pela utilização indevida do diferimento previsto no termo de acordo FDI-PCDM 143/2014, ou ao não apresentar o atestado de não similaridade exigido conforme o detalhamento contido nas informações complementares do auditor da Cefaz. Em informações complementares, ele informa que, dando cumprimento ao mandado de ação número tal, para executar a auditoria fiscal plena junto ao contribuinte M12 Comercial, Importadora e Exportadora Limitada, relativa ao período 1º de 1 de 2014 a 31 de 12 de 2015, que o termo de início de fiscalização teve ciência apostada pessoalmente pelo sócio responsável, que o contribuinte é beneficiário do FDI-PCDM, conforme termo de acordo 143/2014, de 4 de 2 de 2014, aditivo posterior firmado em 9 de 6 de 2014, que objetiva conceder redução de 60% do valor do saldo devedor de ICMS apurado mensalmente incidente sobre operações de saída interestaduais de mercadoria dos termos da resolução CEDIM número 076 de 2013, com vigência no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2024. Que todos os dados para o levantamento contábil fiscal foram extraídos das informações fornecidas pelo contribuinte, que propriamente atendeu a todas as solicitações. Informa ainda que o contribuinte firmou com a Secretaria da Fazenda a resolução CEDIM 076/2013, termo de acordo 43/2014, habilitando ao Programa de Incentivos às Centrais de Distribuição de Mercadoria, PCDM, Fundo de Desenvolvimento Estadual, Lei 10.367 de 79 e decretos tais. Em 9 de 6 de 2014, foi firmado o primeiro aditivo ao acordo, que altera o percentual para 75% na cláusula primeira, e a segunda alteração do aditivo diz que a Secretaria da Fazenda concederá diferimento do ICMS incidente das aquisições do exterior de mercadorias não produzidas no estado do Ceará para as saídas subsequentes. A empresa deverá comprovar a inexistência de produto não similar fabricado nesse estado, mediante atestado de não similaridade expedido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, no termo da legislação vigente. O auditor do Fisco Estadual informa ainda que as operações constantes no demonstrativo falta de recolhimento ICM importação não apresentação de estado de similaridade, diferimento indevido, anexo integrante e complementar o presente auto de infração
foram remanescentes após a análise dos atestados de não similaridade apresentados, todos também apensados ao processo, em que foram analisados NCMS envolvidos e os respectivos prazos de validade contidos nos mesmos. As operações albergadas no presente processo não possuem atestado de não similaridade que englobem as datas do desembaraço aduaneiro, entrada das mercadorias do estabelecimento, motivo da lavatura do presente auto de infração por utilização indevida de ICMS importação prevista na cláusula primeira do acordo já citado. Aí o fiscal ele traz o demonstrativo do crédito tributário e depois faz esse demonstrativo mês a mês. Né? Em sede de defesa, de primeiro grau de julgamento, o autuado alegou a prévia existência de certidão de não similaridade. Esses argumentos da defesa de primeiro grau estarão todos contidos na de segundo grau, pelo que deixo de relatar agora, porque relatarei lá, haverá uma repetição. Apreciada a defesa do contribuinte, o julgador de primeira instância julgou pela procedência do auto de infração fiscal, intimando o contribuinte para, no prazo de 30 dias a contar da ciência da decisão, recolher ao fisco cearense a quantia de R$ 1.496.994,68 ou apresentar recurso. O contribuinte apresentou recurso inconformado com a decisão de piso. Né? Interpôs, então, o recurso ordinário, em que o contribuinte recorrente afirma que tem todas as certidões de não similaridade pertencente aos produtos importados no período analisado no auto, considerando ainda que durante o limbo entre a renovação de certidões do que for importado anteriormente, como não similar, possui comprovação do período de renovação que promoveu a entrada de novas mercadorias não similares conforme os comprovantes acostados dos autos. A redação dele é essa mesmo. Diante do exposto, todas as operações complementares ao auto de infração estavam contempladas por certidão de não similaridade exigida para essas operações, bem como pelo protocolo que antecipou tais certidões, cujo prazo para a emissão sempre estiveram albergados pela pontualidade mínima exigida pelo fisco. Por fim, requer a nulidade do auto de infração. A assessoria processual tributária opinou pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento. Ele alega aqui, em sua defesa, que há um período de limbo em 2015, em fevereiro de 2015, a certidão dele venceu no dia 25, no dia 26 ele requereu a renovação, né? E no dia 27 recebeu o protocolo de que havia requerido essa renovação. Esse é o relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Robério, pelo relato. Passa a palavra ao doutor Biratã. Presidente, eu vou procurar também ser objetivo aqui, só para a gente entender aqui, que, na verdade, como deixou claro o relato, nós temos aqui uma falta de recolhimento, porque, a princípio, o contribuinte ele teria esse imposto diferido, né, se ele tivesse, no momento da entrada do desembaraço aduaneiro, esse tivesse se atestado aí de não similaridade. Todavia, quando da entrada não existia esse atestado. Então, o fiscal, de forma correta, autuou pela ausência da falta de recolhimento do tributo. O contribuinte ele alega que foi feito esse requerimento, que existia um limbo, né, que na época passou um período sem a renovação e tudo mais, mas que tem esses atestados, eu não sei se depois
novos atestados foram juntados aos autos, aí, mas já depois da entrada. De qualquer forma, esses argumentos, ainda que comprovados, eles não são suficientes para ele de acusação. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, fica muito claro, a nosso ver, que essa comprovação tem que ser justamente no momento da entrada, do desembaraço. Então, naquele momento, eu tenho que estar com esse atestado. Então, se eu tenho que providenciar, eu não posso, sob hipótese nenhuma, assim, entrar para dizer, depois eu junto um atestado. Não existe. Então, é um requisito para esse diferimento, é que naquele momento da entrada do embaraço, eu já tenho esses atestados, até para que esse diferimento realmente ele possa ser atestado, verificado e concedido, né? E o segundo aspecto, ainda que isso não fosse relevante, que algum conselheiro possa até dizer assim, mas depois ele provou aí, ó, esse produto aí é não similar, tem um atestado aí e tal, mesmo a destempo, mas tem um aspecto, a meu ver, ainda principal aí, que é o seguinte, é porque no aditivo, o primeiro aditivo ao termo de acordo do FDI, né, número 143/2004, na cláusula segunda, diz o seguinte: a Secretaria da Fazenda considerará diferimento do ICMS, bem nas aquisições do interior, de mercadorias não produzidas no Estado do Ceará para essas subsequentes. A empresa deverá comprovar a inexistência de produto similar fabricado neste Estado, mediante atestado de não similaridade, expedido, para esse aspecto eu chamo a atenção, pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, nos termos da legislação vigente. Então, veja bem, a norma aqui, e esse termo de acordo, é uma norma, né? É um acordo, mas assim, ele tem esse caráter normativo, porque assim, são as condições estabelecidas para que esse benefício seja dado. Então, a gente sabe que toda norma que trabalha com isenção, benefícios, ela tem que ser analisada de forma restrita. Então, assim, se eu estabeleço requisitos específicos, eu não posso interpretar de uma forma além daquilo que foi delimitado numa norma isentiva ou que concede benefício. Então, assim, e aí a observação que consta que tem um parecer aí do NUTEC, que, ao meu ver, não atende à exigência aí do item 2. Porque, digamos, se esse item, né, essa cláusula segunda aqui, ela, por exemplo, assim disciplinasse, mediante, deverá comprovar a inexistência de produto similar fabricado no Estado, mediante atestado de não similaridade expedido por órgão de reputação, órgão público de reputação libada, ou seja, de uma forma genérica, digamos assim. A gente até poderia estar questionando aqui, analisando, se o órgão A, B, C ou D teria essa qualificação para conceder ou não certificado. Mas não é assim que disciplina a norma. Ela especifica de quem é que deve conceder. Então, assim, eu não vejo como fazer uma interpretação extensiva no sentido de permitir que outro órgão, ainda não estou questionando aqui a credibilidade do NUTEC, não. Só estou dizendo que a gente tem que obedecer os critérios estabelecidos pelo termo de acordo. Então, assim, sem mais delongas, por esses dois fundamentos aqui que eu mencionei, nós entendemos que não há como acatar o recurso do contribuinte e sugerimos aqui a confirmação da decisão singular e manutenção de procedência da decisão. Era o que tínhamos a falar, senhora presidente. Obrigada, doutor Biratã. Processo encontra-se em discussão. Doutor Renan, com a palavra. Na verdade, presidente, eu pedi a palavra para passar a palavra, né? A gente tem aqui na sala um mestre de benefício fiscal. Então, na verdade, eu pedi aqui a palavra porque eu queria ouvir, né, a opinião do Henrique sobre isso aí, como é que costuma ser aplicado, como é que costuma ser tratada a questão dos atestados. Eu acho que é a pessoa mais indicada para, enfim, nos dar essa aula
nesse momento? Obrigada, doutor Renan. Doutor Henrique. O doutor Henrique foi compelido a falar agora, né? De forma espontânea. Falou em FDI. É o nosso socorro. Bom, senhores, eu vou tentar aqui fazer um pequeno histórico aqui sobre a situação. Essa empresa, pelo que consta aqui no processo, doutor Roberto, ela é beneficiária do PCDM, né? E o PCDM é aquele regime destinado a grandes atacadistas, né, que foi instituído no sentido de promover as operações até de importação pelo Porto do Pecém e daqui criar centros de distribuição para o país todo, né? Então, o objetivo realmente era importar com diferimento e daqui a empresa vender para fora do estado, não concorrendo com as empresas locais, né? Então, no primeiro momento, esse incentivo, a previsão dele era só para vendas interestaduais, né? Quando foi em 2014, se eu não me engano, houve uma alteração no decreto, tendo que essas operações poderiam ser internas, né, pagando a alíquota cheia, mas que para essas importações, a partir dessa data, teria que haver o certificado de não similaridade, exatamente para não conflitar com a produção local aqui das indústrias, né? E eu estava até olhando aqui a legislação, essa introdução foi colocada na legislação através do decreto 31438 de 2014, né? A redação anterior dizia o seguinte: o diferimento do ICMS incidente, falando aqui só do capítulo das empresas do PCDM, né? Diferimento do ICMS incidente na importação de mercadorias para a saída subsequente, inclusive da parcela do imposto retido por substituição tributária de que trata o inciso 2 do artigo 43. Então, antes não existia essa obrigatoriedade de ter o certificado de não similaridade. A partir da introdução do decreto 31438, a redação passou a exigir, mas a redação do decreto diz o seguinte: na importação de mercadorias sem similar produzido nesse estado para saídas subsequentes, inclusive a parcela do imposto retido por substituição tributária de que trata a partir de 2014, passou a ser exigido a partir do momento que você fazia as alterações contratuais e os aditivos, foi incluída essa cláusula no termo de acordo. E eu me recordo que houve um período de transição aqui para as empresas se adequarem, porque isso foi feito de forma gradativa, que passou a ser exigido essa mudança, né? Posteriormente, foi introduzida a Instrução Normativa número 22 de 2014. E na redação da Instrução Normativa, ela não amarra esse certificado ao certificado da FIEC, mas ela fala do certificado na FIEC ou declaração do NUTEC. Eu vou ler aqui para os senhores. A concessão do diferimento do ICMS nas importações de máquinas, equipamentos e estruturas metálicas, conforme os incisos 2 e 3, parágrafo 1º, parágrafo 2º e 4A do artigo 13 do decreto 24569 de 97, isso aqui é só partes e peças e ativo imobilizado. Aí ele entra agora na parte do PCDM, bem como na importação de mercadorias na forma do artigo 40, 2A do decreto 29183, que era aquele que eu estava lendo anteriormente, competirá a célula de gestão fiscal, CESUD, ou ao posto fiscal situado na zona primária, conforme o caso, devendo o contribuinte apresentar os seguintes documentos: 1. Certidão de não similaridade do bem ou mercadoria importada, emitida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, ou pela Fundação de Tecnologia Industrial do Ceará, NUTEC, devendo constar no documento a classificação da mercadoria na nomenclatura comum do mercado, com a respectiva descrição, bem como a data da validade da certidão. Então, aqui, embora o termo de acordo, o aditivo ao termo de acordo especifique somente a certidão da FIEC, a legislação, o decreto diz que tem que ter certidão, mas não diz qual é, e a instrução normativa fala das duas possibilidades, da certidão da FIEC ou da NUTEC. Segue ainda. Apresentar os seguintes documentos, aí fala aqui do protocolo ou a resolução do SEDIC e conste a cláusula do diferimento, que no caso ele já tinha, porque ele tinha um benefício do PCDM, né?
Aí o artigo 2º diz: nos casos em que a sociedade empresária seja detentora somente de protocolo, poderá o SESUT conceder prazo de 180 dias, prorrogado por igual período, a contar da data da emissão da GLME, para que a sociedade apresente a resolução concedendo o diferimento do ICMS etiquetado no artigo 1º da Instituição Normativa. Isso não se aplica ao caso, porque, no caso, ele poderia importar qualquer produto. Mas o artigo seguinte diz o seguinte: para sociedades empresárias detentoras de resolução, no qual constem os bens, segundo somente serão concedidos novos diferimentos, aí o artigo 4º aqui diz: resguardada a competência prevista no artigo 2º, o secretário, em caráter excepcional, poderá determinar a liberação da mercadoria e conceder um prazo de 60 dias para que seja apresentado a competente comprovação do cumprimento prevista na legislação do FDI, especialmente que trata o parágrafo 1º dessa Instituição Normativa. Então, assim, o que eu entendo, senhores, aqui é que a resolução da FIEC também seria possível, da FIEC não, do NUTEC também seria, digamos assim, um documento que poderia resguardar essa operação da empresa, conforme está aqui na própria Instrução Normativa 22 de 2014. E, assim, foi dado realmente um prazo para que as empresas se adequassem a isso, né, e apresentar posteriormente essa documentação. Agora, a minha dúvida aqui, doutor Robério, é porque não fica claro esse lapso temporal aqui no processo, né? Até quando tinha essa certidão, a partir de que data isso expira, né? Se a empresa informa que apresentou um pedido, né, no NUTEC, mas eu não sei se a empresa traz esse documento, né? E, assim, não sei se seria o caso até de solicitar uma perícia para a gente entender esse lapso temporal, o que está faltando e quais foram esses documentos que foram apresentados posteriormente, né? Se o senhor pudesse esclarecer melhor isso. O doutor Biratã vai falar primeiro ou eu? Doutor Não, eu Biratã, tinha só pode se manifestar. eu tinha só uma indagação a fazer ao doutor Henrique, uma dúvida, na verdade, porque, assim, o que eu observei aí, uma certa incompatibilidade aí da instituição normativa, não é incompatibilidade, mas, assim, a instituição normativa ela é mais abrangente, incluindo no TEC, uma informação que até então não tinha. Essa me causa estranheza, porque me parece que, geralmente, esses termos de acordo, eles já são feitos, geralmente eles são gestados, eles são organizados, assim, de uma forma sempre procurando guardar uma relação, né? Instituição normativa, termo de acordo. O que me causa estranheza é uma previsão mais ampla da instituição normativa e o termo de acordo constar só a FIEC. O doutor Henrique sabe por que aconteceu isso? Doutor Henrique. Doutor Biratã, na realidade, isso foi uma mudança que houve na legislação, né? A empresa antes tinha um contrato que dava direito a ela importar sem certificado nenhum, né? Então, se você pegar o contrato original da empresa, não tinha essa restrição. Então, essa restrição foi introduzida posteriormente e, à medida que as empresas entravam com qualquer pedido de alteração ou de alteração, digamos assim, cadastral, ia sendo introduzida essa cláusula com essa restrição. E aqui a restrição me parece que foi além do que diz a própria legislação, porque o decreto não fala só em certificado, não fala que é da FIEC, nem fala que é do NUTEC. E, posteriormente, com a edição da instituição normativa, ela dá duas possibilidades, né? Mais na frente, isso foi abolido, doutor Biratã. A certidão passou a ser emitida pela própria Cefaz, para evitar esse tipo de problema, né? Porque você tinha aí um lapso temporal muito grande entre o tempo que o pedido era solicitado para essas instituições e a demora que elas traziam para poder apresentar essa certidão, né? Então, hoje, essa certidão é emitida pela própria Cefaz. A empresa dá entrada no processo virtual e, no prazo de 60 dias, a Cefaz publica isso, né, virtualmente também, faz as consultas, e hoje a própria Cefaz é que emite essas certidões, mas hoje ainda a pessoa tem a possibilidade de dar entrada na certidão, importar e apresentar só posteriormente, após a importação, essa certidão. Caso não seja comprovado, aí a célula lá de benefício efetua a cobrança desse imposto, né? Mas até essa previsão Mas existe um prazo, né, para isso.
Digamos assim. Existe, ele tem um prazo para dar entrada, né? Mas às vezes demora um pouco e aí ele só apresenta depois, né? Ele desembaraçava só com a comprovação de que deu entrada no pedido, né? Do E aí protocolo, depois né? juntava o Ele só protocolo conseguia da fazer isso. É, da certidão de não similaridade e juntava depois a certidão em si, né? isso. Tô entendendo. Então, aí Henrique, passava a ser uma prática reiterada, né? Porque, assim, a administração aceitava isso. Eu não sei se tinha que você poder entrar com a comprovação que requereu, né? Mesmo que não tenha previsão normativa, mas, de qualquer forma, existia uma prática reiterada da administração, né? Para isso. Isso, doutor Biratã. Assim, porque, na realidade, houve uma mudança, né? Antes não precisava de É nada. porque é muito Passava... complicado a gente trabalhar, analisar juridicamente essas questões quando existem tantos fatos específicos, né? Assim, aí tem todo o histórico, era assim, deixou de ser assim, aí é muito complexo. Então, por isso que a importância aí de ter um testemunho aí do doutor Henrique, né? Porque realmente fica Graças a difícil para a Deus gente aí para dar um trabalhar, às vezes. esclarecimento de Henrique, fato. dá uma olhadinha, por gentileza, aí no alto, nas informações complementares, a folha 5. Porque, de fato, assim, a ferro e fogo, a manifestação do doutor Biratã foi bem precisa, né? O laudo não é da FIEC e foi apresentado depois. Isso aí são... E aí começam a surgir os desdobramentos aí decorrentes da prática reiterada, a evolução da legislação. É bem complicado. A gente encontra aí, né? Estou na página Essa 5 questão aqui, do doutor. FDP é sempre complicada. Eu nunca vi nada do FDP que fosse simples. Eu estou na página 5 aqui, doutor Roberto. Aí tem um... eu acho que é como se fosse um print da tela da Cefaz, uma coisa. Ele tem um quadro aqui na informação esse complementar, quadro. né? Que ele coloca que são 3 meses em 2014 e 4 meses aqui em 2015, não é isso? E aí, mas nos documentos probatórios ele traz a relação de todas as notas fiscais, mas o que que me causou dúvida foi porque na defesa o contribuinte alega que deu entrada nesse pedido, né? Uhum. E que posteriormente teria recebido esse certificado, né? Assim, ele traz essa informação. Mas a gente não consegue, na realidade, casar se esses produtos estão nessa certidão ou não, né? Certo. Então seria o caso de perícia, né? Que era uma das hipóteses que eu vinha trazendo, mas acho que você poderá aquisitar melhor, né? Eu acho que seria mais prudente, né, doutor Roberto? Eu acho que seria mais prudente a gente pedir uma perícia que fosse feito esse batimento aqui dos certificados que a empresa apresentou, né, mesmo com data posterior, contanto que ela protocolo aí anterior a essas importações, né? Porque muito embora a defesa tenha tocado em alguns pontos da sua manifestação, como do doutor Biratã, ela não ajuda a decisão, não. Né? Realmente é um assunto muito complexo. Depois da sua explanação, eu vinha vendo com muita facilidade para julgar. Eu tinha pensado em perícia, né, para submeter aos colegas. Mas se o conselheiro Henrique quiser fazer para que eu acho que você terá, pelo conhecimento que você tem, você aquisitará melhor, né? Eu posso lhe ajudar nisso. Alguma sugestão de quesito, Henrique, para colocar agora, na hora? Acho que sim. Seria, na realidade, fazer essa ordem cronológica, né, das certidões que estão válidas no período, com relação às notas fiscais que foram cobradas o imposto do ICMS importado, né? E verificar também o pedido que a empresa deu, né, mesmo que tenha recebido posteriormente essas certidões, se elas englobam os produtos. Só um minuto. Fazer o batimento da ordem cronológica das certidões com os certificados, né? Das certidões, né? Com as importações, com as operações. Com as importações. Batimento das certidões com as importações. Com a data da importação, né? Do desembaraço. Isso. E verificar o pedido acostado aos autos no TEC, né? A data desse pedido,
E Verificar quando o saiu pedido. a efetiva resolução, se ela albergava os produtos constantes na importação desse período, né? Verificar o pedido, né, a data, direcionada ao NUTEC, não é isso? Isso. Direcionada ao NUTEC. Se os produtos constantes nessa certidão, né, contemplam as importações, né? Se os produtos constantes estão contemplados, né? Isso. Estão, E aqui a gente poderia citar, assim... estão contemplados, né? Como é que ficou Estão a redação? completados com os certificados, né? Com os Isso. certificados. Com os certificados. Certo. Doutor Roberto deve estar anotando também. Certo. E Tem aí mais alguma coisa? a gente pode fazer referência ao decreto 31.438, que é o que introduziu a necessidade De 2014, né? de 2014, né? E a IN 22, 2014, né? E a IN 22, 2014, exatamente. Certo. Presidente, o conselheiro Henrique fará o pedido de perícia ou eu? O senhor, né? Tu me manda por WhatsApp, Henrique, esses dados que você passou aí? Sai A na doutora ata. Elineide acabou de anotar isso. Ela pode Mas fazer ela pode fazer escrito, né? Vai constar em ata, né? Então não preciso eu requerer fazer escrito, não, é isso? Não, precisa. Precisa, doutor mas Roberto. no pedido de perícia, quando você vai fazer os considerandos e os quesitos, você vai puxar da ata, que os quesitos já vão estar lá Ok. consignados. Ok. Os considerandos, doutor Roberto, o senhor pode falar da legislação, né, que foi alterada, né, que não consta essa obrigatoriedade do certificado ser exclusivamente da FIEC, o senhor pode citar o decreto e a instrução normativa, e os quesitos vai constar na ata ali para o senhor colocar também. Do jeito que a gente está montando agora. Vou só colocar aqui para ver se é isso mesmo, doutor Henrique, né? A perícia para fazer, usei a palavra aqui batimento, mas não sei se seria isso. Confronto, né? O confronto da ordem cronológica das certidões apresentadas com as devidas importações, data de desembaraço, não é isso? Isso. Data de desembaraço, né? E verificar o pedido, a data, né? Direcionada ao NUTEC, o pedido de parecer, como era o nome? Pedido de estar no processo aqui, de certidão, né? O pedido de certidão. Similaridade. O pedido de certidão de não similaridade, Solicitada ao NUTEC. solicitada ao NUTEC, e verificar se os produtos constantes estão contemplados com os produtos constantes das importações, né? Não é isso? Isso. Se os produtos constantes das importações estão contemplados com os mencionados certificados. Seria nesse sentido? Seria nesse sentido. Aí a gente disponibiliza a ata e aí quando for amanhã, cada conselheiro olha e faz as alterações. Doutor Manuel Marcelo? Doutor Henrique, eu não sei se eu tinha escutado a questão também do prazo de validade das certidões, é isso? É importante constar? Isso. Prazo de validade das certidões. Acho Não sei que sim. se já consta como item, né? Não, eu não coloquei não, doutor Manuel Marcelo. É bom me orientar aí que Não, acho possa que ter me seria um perdido. outro item, né? A questão do prazo de validade das certidões. Verificar a validade das certidões, né? Apresentadas, é isso. Importante, doutor Marcelo. Então, viria logo como um quesito inicial, praticamente, né? Uhum. Era nesse sentido. Doutor Roberto, vou tentar colocar
isso na ata, né? Tá, eu já ditei aqui, a gente bota na ata, disponibiliza a ata e os senhores olham. Aí o senhor, Ok. certo? Fica bom assim, né? Então, doutor Biratã também já tinha se manifestado no sentido de ser favorável à perícia, doutor Biratã? Sim, presidente. Sim, né? Pronto, então podemos Sim. votar, né? Muito bom, doutor Henrique. Obrigada pelas explicações. Realmente seria muito difícil, sim, o senhor. Doutor Robério, como vota? Pela perícia, Pela presidente. perícia. Doutor Manuel Marcelo? Com o relator, perícia. Doutora Ana Carolina? Com o relator, presidente. Doutor Henrique? Com o relator, senhora presidente. Doutor Renan? Eu voto com o relator, presidente. E o doutor Lúcio? Com o relator, senhora presidente. Obrigada. Então, por unanimidade de votos, a segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários resolve converter o custo do processo em realização de perícia, né? Vamos esmiuçar na ata, de acordo com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É este o resultado, a decisão do processo. Terminamos a nossa pauta de hoje. Lembrando que amanhã é a nossa última sessão do mês. Teremos, pois não, doutor Marcelo? Doutora Leide, ainda sobre esse processo, eu observei que no mandado de ação fiscal foram lavrados 11 autos de infração. 5 foram quitados e 2 parcelados. E tem esse processo aqui, que foi discutido, mas tem mais três processos que estão pendentes em alguma célula do contencioso. Então, seria importante até identificá-los e o retorno, né, quando uma análise em conjunta, né, já que é da mesma ação fiscal, certo. ajuda, inclusive, na elucidação de alguma dúvida, algum ponto. Não verifiquei todas as matérias, mas pode ter alguma relação com o processo em discussão hoje. Silvana, dá uma olhadinha, né, nesse aspecto. Obrigada, viu, Marcelo? Pode parar a gravação, Silvana?